E aí, galera? Vocês estão tendo aí a minha presença quase que diária aqui na Folha Dirigida, né? Muito boa tarde aí. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Davi, que estava lá comigo com a chamada. Boa tarde a todos que estão aí. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu vou fixar um comentário para estar chamando vocês, porque tem um comentário, tem convite para fazer aqui para vocês, ok? E o que eu estou dizendo acima de tudo, ó? Lembrando que tem a lista VIP. Quem está aqui pela primeira vez já pode dizer aqui. A live hoje é sobre comunicação, Karina. Nós hoje vamos ter um convidado muito especial que já está aqui na área. Daqui a pouco eu vou escrever aqui do que é. Então sejam todos muito bem-vindos. A gente está aproveitando acima de tudo que é o horário do almoço aí para não interromper, seja o trabalho, seja o estudo. A nossa intenção acima de tudo é estar apoiando vocês aí que estão na pegada do concurso público e que estão desejando e até servidores já para que a gente possa agregar ainda mais valor para vocês. Então, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lívia Cavalcante e ao longo desses 3, 4 meses aí eu venho apresentando um programa chamado Você Mais Servidor, que é uma parceria do Você Mais Servidor junto com a Folha Dirigida, que é para estar apoiando vocês aí que estão buscando a carreira pública, que estão querendo ter resultados. Se você já é servidor público e está mirando algum concurso. Então, sempre nós respeitamos, acima de tudo, o limite de atuação. Hoje a gente vai poder explorar um pouquinho para quem me ensinou isso, literalmente, de respeitar o limite de atuação. Então, as lives elas acontecem em segundas, quartas e sextas e sábados, onde nós trazemos, acima de tudo, pessoas que já passaram por a fase do concurso público e outros que são especialistas na área. E a mentoria é feita com você que está querendo compreender, entender um pouco mais o que está acontecendo, eu desisto, produtividade, enfim, vários temas. E nós trazemos convidados especiais aqui. Ontem nós estivemos falando com a doutora Fabíola Araújo, que é psicóloga, que faz parte da banca, e ela conseguiu explicar o psicotécnico. Nós estamos na semana do psicotécnico, então nossas lives já aconteceu à noite, ontem e amanhã, 9 horas da manhã. Só que hoje eu trouxe um convidado especial. E ele já está aqui. Por que eu convidei o Sullivan? Entrar aqui, eu vou poder falar um pouquinho, mas ele já faz a apresentação melhor do que qualquer um, porque eu tenho percebido ao longo do tempo. Olá! Olá! Eu tenho percebido ao longo do tempo, Sullivan, que muitos, quando nós estamos na live, começam com aquele diálogo, seja interno e seja externo, e a gente vai poder explicar um pouquinho mais você melhor do que ninguém para poder falar. Então, antes de tudo, eu queria te agradecer mais uma vez por você estar aqui comigo. Eu tenho a honra de ter aprendido com você no Mude Seus Resultados a mudar os meus resultados. Então, para aqueles que ainda não conhecem o Sullivan é um dos melhores palestrantes do Brasil, CEO da Slack Coaching, já foi apresentador de televisão, enfim, ele melhor do que ninguém para fazer as honras de quem ele é ele, porque eu posso esquecer. Seja muito bem-vindo aqui de novo, Sullivan. Muito obrigado, Lívia. É um prazer imenso bater esse papo aqui contigo e com todos que vão nos assistir aí nos próximos 50 minutos, não é isso? Isso. Eu estava chamando o pessoal lá, quando deu 1 hora ele entrou, eu falei, deixa eu correr para lá, porque até a comunicação da pontualidade também faz parte com relação a resultado. Sim ou não, Sullivan? Muito, 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 muito. Eu confesso que a hora que eu vi você ao vivo no seu Insta, eu falei assim, mas peraí, tem alguma coisa errada? É lá, é aqui, deixa eu entrar por via das dúvidas. E aí a gente vê o que a gente vai fazer, né? Para onde a gente vai, onde a gente Para onde a gente conversa, vai? onde é que a gente vai bater um papo. Então, ótimo, Muito Sullivan. Assim, legal. na verdade, quando eu te fiz o convite, mais uma vez, muito obrigado por você ter prontificado. Eu sei que a tua agenda é muito cheia, muito desafiadora. Então, assim, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse. Quem é o Sullivan? Eu já sou íntima, já sou de casa, já fui aluna, já fui mentorada, já tomei porrada, no bom sentido de brigar aí em relação ao que eu tenho que fazer ou não para ter meus resultados. Quem é o Sullivan França? O Sullivan é um cara que trabalha com desenvolvimento humano há mais de 18 anos, formação em administração, né? Meu foco sempre foi o desenvolvimento de pessoas nessa área de consultoria.
Só que a gente tem um foco atuando não só no desenvolvimento de pessoas, mas também em empresas públicas e privadas. Então, diversos órgãos públicos aí a gente já passou e passa, né? Apoiando o desenvolvimento das pessoas, apoiando o desenvolvimento de liderança, apoiando o desenvolvimento de competências, sobretudo no objetivo do desenvolvimento da comunicação. Isso é uma coisa que pega muito nos dias de hoje, né? Não existe uma boa liderança sem uma boa comunicação, não existe uma boa gestão sem uma boa comunicação. Comunicação é basicamente a base de muita coisa dentro de todo o processo de desenvolvimento humano, não só no público, mas no privado. Então, nosso foco é muito esse processo de apoiar as pessoas no seu processo de desenvolvimento, seja pessoal ou não, ou profissional. É isso que a gente mais tem feito, vamos dizer assim, na última década, né? Ótimo. Então não é o que nasceu ontem, né? Então a Slack já tem bastante tempo aí. Então, assim, para vocês que estão mandando perguntas, eu fico aqui no WhatsApp acompanhando, que a equipe da Folha e a equipe do Você Mais vai mandando. E eu selecionei algumas perguntas aqui, Sullivan, então eu vou estar anotando, porque a gente percebe o quanto isso daqui é para contribuir, não é para tirar o futuro servidor do foco, nem o que já é servidor, nem aquele que caiu por acaso aqui na página. Por isso que nós também colocamos em horários pontuais do que ficar essa overdose de lives aí. Sullivan, assim, essa semana nós estamos fazendo a semana do psicotécnico. E nós estamos trazendo, claro, respeitando o limite de atuação, muito divulgado por você. Nós trouxemos já psicólogo, psicoterapeuta, para poder falar de problemas de testes na hora do concurso público. E você trabalha diretamente com muitos órgãos públicos, como você mesmo já disse. Muitos não estão tendo controle emocional até na hora da fala. E aí a comunicação, às vezes, eles acham que é só falar. O que faz a diferença em compreender para o indivíduo que está começando o concurso público entender a importância da comunicação? Primeiro que assim, Olivia, o que a gente precisa compreender sobre a comunicação é o seguinte: a comunicação ela é a base de praticamente tudo o que você vai fazer. Aí tem muita gente que pode escutar isso e falar assim: nossa, que exagero, comunicação é a base de tudo. Se você olhar a comunicação só do ponto de vista do que você externaliza, a minha frase certamente vai parecer um exagero. Mas se você analisar a comunicação, sobretudo a comunicação que você tem com você mesmo, você vai começar a entender que a comunicação é a base de tudo. Por quê? Porque a forma como você se comunica com você, aquele famoso diálogo interno, aquela famosa vozinha que o tempo todo está ou nos ajudando ou nos atrapalhando, né? Ela não silencia, entendeu? Ela está o tempo todo presente contigo. Então, como é que você interage? Como é que você estabelece a sua comunicação a partir deste pressuposto da comunicação interna? Quando você começa a entender a comunicação interna, você melhora significativamente a tua comunicação externa. É isso que eu vejo muitas vezes. Muita gente ela quer melhorar a sua habilidade de comunicação, só que quando ele foca nesse processo de desenvolvimento da habilidade da comunicação, ele foca só da parte do que ele externaliza, mas não do que ele faz internamente. Então, eu sempre digo que é muito importante que você trabalhe primeiro esse aspecto da comunicação interna, do você com você mesmo, do como você se comunica. E isso tem um leque muito amplo de possibilidades de trabalho e de muitas coisas que eu tenho que ter atenção quando eu estou falando da minha comunicação interna. Porque como eu lido com desafios, né? Como é que eu lido com o meu cansaço, como é que eu lido com o meu esgotamento físico, como é que eu lido com o meu esgotamento mental, como é que eu lido com uma série de situações do ponto de vista eu comigo mesmo, no processo de comunicação interna. A partir daí, eu consigo ou não melhorar a externalização da minha comunicação, né? E a gente, né, eu sempre digo, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, ó, é impossível não se comunicar. Se nós fizermos aqui, nesta live, um minuto de silêncio, ficarmos calados, nós estamos, de alguma forma, nos comunicando. Nós vamos nos comunicar com o olhar, nós vamos nos comunicar com uma expressão. Então, a comunicação ela precisa ser observada da forma mais ampla possível para que você seja o mais competente e assertivo possível no seu processo de comunicação. Não dá para imaginar a comunicação só a partir do momento do que nós estamos dizendo aqui, né? Não é só o que eu estou externalizando. Eu nem vou para aquela pesquisa canadense que diz lá que 70 e poucos % da nossa comunicação é o que a gente expressa na fisiologia, né? E
a menor parte, o menor percentual é aquilo que a gente comunica verbalmente. Isso aí já está um tanto quanto batido, né? Isso aí Tá. muita gente já conhece, isso aí não que não seja verdade, é fato. Sim, é assim, funciona, sim, mas todo esse processo dessa pesquisa canadense, do que a gente externaliza da comunicação, está diretamente ligado à comunicação que nós temos internamente, né? Como é que a gente lida com isso? Vamos imaginar que a gente chegue aqui nessa live para falar de um assunto do qual a gente não tem domínio e do qual a gente não tem a clareza. Dificilmente o que nós vamos externalizar na nossa comunicação vai ser algo que de alguma forma gere conexão com as pessoas que estão aqui, né? Tem aquela frase que eu gosto de usar muito, que você conhece bem, dentro dos segredos tops, né? Que é Uhum. muitos falam, né? Poucos se Poucos. comunicam e raros são aqueles que possuem a capacidade de gerar conexão, né? A Ótimo. conexão, ela acontece de forma externa quando eu tenho a capacidade de gerar uma conexão interna comigo mesmo, quando eu estou alinhado comigo mesmo, sobre tudo aquilo que eu estou buscando externalizar na minha comunicação. Então, eu preciso ter muita clareza, primeiro, nesse trabalho interno, de como eu trabalho essa minha comunicação. E aí você sabe que vai envolver uma série de questões em cima disso, desde as crenças, meu padrão de pensamento, meu modelo mental, e uma série de coisas em cima deste meu padrão de comunicação interno para que eu externalize de uma forma muito positiva, né? E que essa forma de externalização me aproxime do meu estado desejado. E é fantástico você estar falando isso, Sullivan, porque eu peço sempre para que eles tragam caderno e caneta ao longo das lives para que possam pegar as sacadas, né? E muitos acabam não se atentando, porque olha o quanto você trouxe realmente. A Alba até está dizendo aqui hoje vai dar 2 cadernos de dicas, porque justamente são as dicas que a gente está dando para aplicar, não é só uma teoria. Então, Sullivan, assim, diante de tudo que você falou, talvez muitos nem consigam compreender a existência desse diálogo interno. É lógico que nós sabemos porque trabalhamos com isso, mas muitos falaram: o que tem a ver com comunicação, o que tem a ver com o meu resultado? E aquele diálogo interno maior é: não sei, não consigo, não dá conta, eu estou velho. Muitos que estão iniciando agora a rotina do concurso público. E você, como palestrante, como treinador, né, que está dentro de sala, tem o seu curso aí, O Segredo dos Palcos, vai ter um monte que depois você vai poder falar das suas aulas aí, formações ao vivo à noite no YouTube, que agrega, gera muito conteúdo sem ser o técnico. Que voz é essa, Sullivan? Assim, existe a possibilidade de mudar essa voz negativa e repetitiva? Primeira coisa, né? O que é importante a gente saber? Independente da idade ou independente da maturidade, todos nós temos, né, este diálogo interno e todos nós praticamos esse diálogo interno. Eu agendei uma live para hoje às 13 horas e eu tenho várias maneiras de encarar essa live às 13 horas. Deixa eu parar o que eu tenho para fazer uma live. Nossa, deixa eu ir lá que eu tenho que fazer uma live. Lá vou eu fazer mais uma live, ou eu posso dizer, bom, vou ter uma excelente oportunidade agora de me comunicar com diversas pessoas e bater um papo com uma amiga durante aí quase 1 hora. Tem várias formas de eu externalizar essa minha percepção sobre a live que nós vamos ter. Isso é a mesma coisa que acontece quando eu reservo um tempo para os meus estudos. Quando eu reservo um tempo para os meus estudos, como é que eu encaro os meus estudos? Como um passo que me aproxima da minha, de repente, liberdade financeira? O meu estudo pode ser um passo que me aproxima da realização de um objetivo específico de vida que pode gerar mais conforto para mim e para minha família, né? Agora eu vou parar para estudar porque esse estudo vai ser importante para um futuro promissor que eu quero ter. Então, assim, qual é o significado que eu dou na minha comunicação interna para o primeiro passo que eu vou ter que exercer, que eu vou ter que dar? Não existe a possibilidade de não dar esse passo, que é o estudo para que depois eu chegue ao passo de ultrapassar, né? De passar num concurso público. Então, quando eu crio essa minha jornada, eu preciso observar que o meu diálogo interno ele vai acontecer. Em um momento ou em outro ele vai acontecer. O que eu preciso saber é como será esse meu diálogo interno. Agora, bom, esse é um ponto. Agora, abrindo um parênteses aqui, o que é esse diálogo interno? Esse diálogo interno ele nada mais é do que fruto das minhas experiências, nada mais é do que frutos
de quem eu sou hoje, que eu sou fruto das minhas experiências, das capacidades que eu tenho e das capacidades que eu não tenho hoje, e das competências que eu tenho e que eu não tenho hoje. Então, o que acontece muitas vezes é o seguinte: se eu sou um indivíduo que, ao longo da minha vida, eu negligenciei o aspecto estudo, e eu me vejo em um determinado momento tendo que estudar para passar no concurso, naturalmente aquela atividade vai ser um tanto quanto desgastante. E o meu diálogo interno, certamente, ele não vai ser um diálogo interno positivo com relação àquela atividade que eu preciso fazer. Então, o que eu preciso analisar, sobretudo? Quais são os meus padrões de pensamento quando eu penso em estudar? Por que estudar para algumas pessoas é algo sensacional e estudar para algumas pessoas é algo maçante? Tudo depende da experiência que eu tenho com relação e que eu tive com relação ao estudo. Então, não importa a idade, não importa o momento, eu posso começar a mudar pouco a pouco o meu padrão de observação com relação aos meus estudos. Como é que eu lido com ele? Como é que eu encaro esses meus estudos? Como é que por exemplo, eu encaro o estudo como um processo de descoberta. E para mim, o processo de descoberta é um processo de evolução e crescimento. Então, nem todos conseguem. Nem todos conseguem encarar. Se eu encaro como descoberta, evolução e crescimento, e uma coisa que eu gosto de fazer sempre em qualquer estudo, não importa se eu estou assistindo uma aula, não importa se eu estou assistindo um vídeo, não importa se eu estou lendo uma matéria, não importa se eu estou lendo um livro. Eu sempre gosto, após esse, ou até assistindo um documentário, não importa. Quando eu termino isso, eu sempre busco saber o seguinte: quais foram as 3 coisas que eu não sabia e eu descobri dentro desse estudo que me faz sair melhor? Porque quando eu começo a ter essa percepção, quando eu começo a analisar isso, Lívia, eu começo a trazer para o meu sistema, né, para o meu sistema de experiência, de crenças, de valores, eu começo a trazer feedbacks positivos a ponto de dizer o seguinte: caramba, legal, eu fiz uma atividade aqui, eu li 2, 3 capítulos de um livro, eu li um capítulo de um livro, bacana. E qual é o aprendizado que eu tirei daqui? Qual a frase que mais me marcou? O quão isso pode ser aplicado na minha vida a partir de amanhã? Quando eu começo a ter clareza disso, eu começo a ver que em cada um daqueles passos do estudo, da leitura ou do que eu estou fazendo, eu tive uma evolução. Eu subi um degrau. Por menor que seja, eu tenho uma evolução. Então, o importante quando eu estou em um processo de estudo é meio que começar a ver o processo de estudo de uma maneira diferente. O quanto eu estou saindo melhor deste estudo, né? O que eu aprendi aqui que eu não sabia. Pode ser que tenha uma coisa, e é nessa uma em uma, ditado de vovó, que é de grão em grão que a galinha enche o papo, e é exatamente de insight a insight que você vai se transformando em alguém que tem, por que não dizer, uma certa genialidade, uma certa expertise, uma certa experiência, um certo conhecimento que vai contribuir para te levar onde você quer chegar, né? Não existe... Eu sei que tem muita gente que vai naquele dilema assim, o que eu tenho que fazer? Estuda. O que eu tenho que fazer? Leia. O que eu tenho que fazer? Senta a bunda na cadeira e faz o que tem que ser feito. Isso é muito fácil dizer, isso é muito fácil comunicar, né? Mas eu gosto de dizer o seguinte: primeiro, eu preciso ter estratégias. Eu parto do pressuposto, você já me viu dizer isso algumas vezes, que eu parto do pressuposto que ninguém se ferra porque quer se ferrar, né? Que ninguém faz errado porque quer errar, que ninguém comete equívocos porque quer cometer equívocos. Eu acredito que muitas vezes o indivíduo ele erra ou ele tem um processo, de uma certa forma, desgastante. Vamos imaginar um processo de estudo desgastante, porque ele não sabe fazer de uma maneira diferente. Então, eu me preocupo muito em se colocar na posição daquele em que está se sentindo... Muita gente pode falar assim: para você é fácil. Não, não trata de ser fácil, né? Pode ser mais fácil hoje, mais fácil comparado do que o que é para você. Mas em um certo tempo pode ter sido muito difícil. Então, o que eu mudei? O que eu fiz? O que eu usei como estratégia para começar a encarar determinadas situações de uma maneira diferente? Então, sempre quando a gente olha para o lado do aprendizado, para o lado do ganho, isso facilita absurdamente você começar a ter prazer naquele processo de estudo. Então, deixa de ser algo desgastante e passa a ser algo extremamente, que eu vou te dizer, prazeroso. É algo que te traz uma conquista, né? Eu sempre digo o seguinte: a grande verdade, ler é chato pra cacete. A leitura, o ato... Eu gosto. Olha só,
olha só, o ato de ler, ele é desgastante, ele é chato. Por quê? Porque você está parado lendo. Agora, se eu começar a mergulhar na leitura e começar a olhar para a leitura de uma maneira diferente, é o que faz você dizer que você gosta. Você não Sim. gosta de sentar, ainda mais conhecendo o teu perfil, que é uma pessoa ativa, é uma pessoa expansiva e comunicativa. Ler é algo maçante para você. Por quê? Porque ele te Eu quero o coloca numa... resultado final. Eu quero o resultado final. Eu quero É saber o que isso que o que livro muda. traz. Muda Sim, tudo, sim. né? Porque o ato, vamos pensar o ato ler. A Lívia, Aham. que é uma pessoa ativa, comunicativa, expansiva, pega, senta para ler um livro. Isso é chato, porque isso te coloca numa posição totalmente o avesso do que é ser, da Lívia naturalmente. Só Agora, que aí eu entendo que é importante a leitura, porque eu vou desenvolver, eu dou um significado mudou novo completamente. para a leitura. Não Mudou me completamente. cansa. Eu vou aplicar, eu vou trazer, eu vou melhorar meu vocabulário, eu vou trazer teoria, eu gosto de fundamentos. Porque Perfeito, isso se aplica perfeito. para... Porque realmente, sentar, eu que falo pra caramba, que gosto de comunicar, quando eu sento ali, se passar uma mosca, eu vou seguir a mosca. Então eu tenho que ficar num lugar E separado aí para o que poder ler, acontece? realmente. Neste momento, você está fazendo tudo o que vai, de uma certa forma, contra o seu perfil e a sua identidade. Sim, Só que a sim, partir do total. momento, por exemplo, vamos imaginar, você começa no teu processo de aprendizagem de leitura, observar que, a partir do momento que você estudar aquilo, ler aquilo, desenvolver aquilo, você vai se comunicar ainda melhor do que você se comunica. Vai poder se comunicar mais ainda do que você se comunica. Com mais pessoas de diversas formas diferentes, estabelecer network, estabelecer parcerias e por aí vai. A leitura passou a ter um significado diferente. Então, Total. não o que a gente tem que ter claro? Muitas vezes, quando eu falo assim, pô, ler é chato, as pessoas falam, tá fazendo apologia, as pessoas não lê. Não é isso que eu estou fazendo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando o ato ler. Para algumas pessoas é extremamente chato e desgastante. Agora, por que se torna prazeroso? Porque eu não foco no ato, eu foco no que aquilo vai me trazer, né? E É por como se mais fosse que você... dieta, né, Sullivan? Uma dieta também é assim, né? Fazer dieta é um saco, comer É besteira é aquela velha maravilhoso, história. mas se eu foco no resultado, que eu vou ficar bem, disposta, mais magra e tudo mais, acaba fazendo, não é isso? Só Assim? que tem uma sacada aí. Só que tem uma sacada. No processo de leitura, por exemplo, que é o que nós estamos citando aqui, eu não posso focar só no resultado final. No Porque o processo. resultado final, ele pode vir a médio e longo prazo. Ainda Sim. mais quando nós estamos falando de concurso. Ele vem a longo Sim. prazo, né? Então, o que eu preciso olhar? Eu preciso olhar quais são os ganhos momentâneos, que é aquilo que eu falei. Eu terminei um capítulo de um livro, legal. O que eu aprendi aqui que eu não sabia? Que insight eu A menina tive? colocou aqui, até a Júlia colocou. Acabei de aprender um novo método de estudo, registrar as 3 coisas que aprendi que posso aplicar. Show, já valeu a live. É isso que a Perfeito! gente quer. Então tá bom, ótimo, E já pegou ali, é pronto. exatamente isso. Então, o que acontece aqui, Lívia? Aqui eu começo a ver que eu tenho, pô, aprendi 2, 3 coisas. E eu tenho um bloco de notas no meu iPhone, que eu faço o seguinte: eu termino, eu vou lá e anoto 3 coisas. É que eu não consigo abrir aqui para te falar, por exemplo, de uma É, leitura ontem, as 3 coisas interessantes que eu tirei. Entende? Mas uma das tá. coisas que eu tirei, que eu lembro, que me marcou, e eu lembro porque eu anotei, e aí falando agora vem à mente, foi uma coisa seguinte: no meio de uma frase, o autor diz assim, que um dos maiores atos de coragem hoje é a autenticidade. Poucos têm. Olha isso. Porque ser autêntico vai te colocar numa posição de ser julgado em alguns momentos. Então ele diz, um dos Entendimento. maiores atos de coragem hoje é a autenticidade. Ótimo. Então a gente está no caminho E aí, certo, né? quando você começa a tirar esses aprendizados, você para pensar e fala assim, pô, que coisa legal, né? É verdade. Oi? Não, eu estou dizendo assim, então estamos no caminho certo, né? Porque se tem autenticidade aqui, estamos no caminho certo do Você sucesso, entendeu? então, né? Aham. Então, quando a gente Então, vai... assim, travou. Não, voltou. Para mim, o meu tá normal. O que tá travando é o teu. Então, assim, Tá, quando a gente já foi. vai vendo isso... quando a gente vai vendo isso ponto a ponto, quando a gente vai vendo isso passo a passo, isso vai trazendo para você uma satisfação de evolução.
uma satisfação de crescimento. Essa percepção de evolução e de crescimento é o que acaba gerando maior motivação, gerando maior engajamento, gerando aquela busca por descoberta. Por quê? Porque a descoberta, se a gente fizer um processo de trás para frente, para que eu tenha descoberta, eu preciso ser curioso. Para ser curioso, eu preciso saber aonde eu vou ser curioso. Então, eu preciso estudar, eu preciso buscar informação, eu preciso buscar o desenvolvimento de alguma forma. Então, quando eu olho esses 3 pontos, eu começo a ver o seguinte, peraí, o fato de eu parar para ler um capítulo, para ler alguma coisa, para estudar alguma coisa, isso está estimulando a minha curiosidade. Essa curiosidade estimula a descoberta. Essa descoberta gera um aprendizado. Pô, eu estou evoluindo. Né? E aí uma coisa muito interessante é o seguinte, muita gente pensa, eu já vi pessoas falarem isso, é por isso que eu vou compartilhar isso com vocês. Pessoas falarem assim, teve uma época que eu estudei para concurso e não passei. Ok? Você estudou e não passou. Só que o estudar, não ficou perdido. Você, embora não tenha passado, você teve diversos ganhos com relação a tudo aquilo que você estudou. Você pode ter desenvolvido um senso crítico muito melhor, você pode ter desenvolvido um poder de comunicação muito melhor, você pode ter passado a ser uma pessoa muito mais assertiva. Então, existe uma série de ganhos e benefícios ao longo da jornada que, por mais que o objetivo final não tenha sido alcançado, essa jornada foi recompensadora. Então, a gente não pode, e eu sempre alerto isso, não pode olhar só o resultado final. Eu preciso do caminho para me manter engajado e motivado, e eu preciso do caminho para eu ter clareza o quão eu estou evoluindo, o quão eu estou crescendo, e até para, se eu não chegar no meu estado desejado, eu saiba que houve um grande ganho ao longo de todo esse processo, entende? Entendo. E assim, é fundamental você estar falando isso, Sullivan, porque assim, ao longo, desde que começou o isolamento social, quando nós começamos a intensificar as nossas lives aqui, a nossa intenção era sempre trazer, como já dito, né, o limite de atuação. E muitos acabam falando desse excessivo sai, não sai concurso, adia, não adia concurso, numa comunicação gerando um estresse absurdo. A maioria, eu fiquei desestimulada porque o concurso foi adiado. Eu cansei por conta disso. Essa parte do diálogo também pode prejudicar o resultado final do estudo? Para aquelas pessoas, assim, eu estou perguntando de uma pessoa que trabalha, explicou agora muito bem, a pessoa quer passar no primeiro concurso e estudar em 2 meses. Calma. Aí as pessoas não se planejam, não se organizam, não fazem uma rotina, né? A constância de todo dia estudar um pouquinho. E aí, o isolamento social, ninguém estava no controle e gera essa expectativa e muitos estão até desistindo da etapa da preparação do concurso. A comunicação, o diálogo interno, nesse momento, seria talvez um dos maiores apoiadores para o futuro servidor? Se é que eu posso dizer dessa maneira? Eu vou responder primeiro de maneira extremamente objetiva, tá? E depois eu vou contextualizar. Sim, é uma excelente maneira. Agora, como é que a gente contextualiza isso? O que as pessoas não se dão conta, Lívia? Eu costumo dizer o seguinte, hoje nós temos 3 grandes problemas. 3 grandes problemas. Problema número 1, o dia só tem 24 horas. Problema número 2, a semana só tem 7 dias. E problema número 3, nós somos 1. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte motivo. Se nós pegarmos, vamos analisar os últimos 100 dias, tá? Os nossos últimos 100 dias. Existiram tantas mudanças, tantas coisas que funcionavam, não funcionam mais, tantas coisas que a gente talvez pensava em fazer daqui 10 anos, a gente está tendo que fazer agora. Por que eu estou explicando isso? Por mais que pareça clichê a gente falar sobre a quantidade de mudança a quantidade de mudanças que aconteceram nos últimos 100 dias, uma coisa que as pessoas não param para pensar é o seguinte, se a gente fizer isso aqui, um gráfico com 2 eixos, tá? E esse eixo aqui for tempo, vamos imaginar que esse eixo é tempo, e vamos imaginar que esse eixo aqui é performance, o que acontece é o seguinte, nós temos aqui, ó, do dia 0 pandemia até os dias de hoje, nós temos um gráfico de mudança nesse sentido, tá? Só que se a gente analisar desta forma, o processo de desenvolvimento e de aprendizagem das pessoas, e quando eu estou dizendo das pessoas, estou dizendo todos que estão nos assistindo, eu, você e quem mais entrar aqui. A gente não consegue, é humanamente impossível você acompanhar
esse gráfico ascendente. É extremamente impossível o processo de aprendizagem. Então, a gente tem um processo de mudança extremamente acelerado nos últimos 100 dias, que ele acontece exatamente desta forma, para não dizer assim, né? Para não dizer assim, ele está mais ou menos assim. E o nosso processo de aprendizagem, ele tem uma curva de aprendizagem que a gente vai demorar um tempo para conseguir assimilar e desenvolver tudo que nós precisamos desenvolver em termos de competência, habilidades, dê o nome que queira dar, e até comportamentos diferentes para lidar com todo esse processo de mudança que nós somos impactados nos últimos 100 dias. E por que eu estou explicando isso? Para a gente fazer um paralelo disso, né? Vamos deixar aqui, pandemia, esse é o gráfico. Nosso processo de desenvolvimento, tem uma curva de aprendizagem. E o que eu preciso aprender para um concurso público? Onde é que está isso? Será que a quantidade de conteúdo que eu preciso assimilar e aprender para me desenvolver dentro da possibilidade, do prazo e do tempo para passar em um concurso público, será que eu tenho capacidade de assimilar esse volume de informações, esse volume de conteúdo? Tudo isso depende do quão eu sou hábil a lidar com o estudo. O quão eu tenho capacidade de síntese, o quão eu tenho hábito de estudo. Porque o que eu vejo muitas vezes é que o sujeito ele para estudar para um concurso, mas ele é um sujeito que ele não tem o hábito de estudo. Então ele tem dois grandes desafios. Ou ele vai ter que transformar aquilo em um hábito, e isso naturalmente só vai acontecer com uma coisa: repetição. Eu preciso repetir. E até se tornar um hábito, eu vou passar por um processo desgastante. Naturalmente, isso vai me desgastar. Agora, o que eu preciso ver é o volume sempre de informações versus a minha capacidade de assimilação. Ok? E isso tem muito a ver com idade, isso tem muito a ver com maturidade, isso tem muito a ver com grau de escolaridade, isso tem muito a ver com hábitos de estudo propriamente dito. Então, existe um conjunto de coisas que eu preciso analisar para saber se eu vou dar conta daquele volume de informações. E aí o que acontece? Junta isso com o primeiro ponto que eu coloquei, com os primeiros 3 pontos que eu coloquei, sou um. O dia só tem 24 horas e a semana só tem 7 dias. E o sujeito quer pegar um livro, quer devorar o negócio e achar que ele vai conseguir digerir aquilo na velocidade que ele quer e não na velocidade que ele tem capacidade de assimilação daquele conteúdo. Entende? Eu acho então, que foi uma aula, pá, assim, né? Vamos ter calma, vamos devagar, vamos, né? Você já me viu falar isso em sala? Quando eu digo, muitas vezes o sujeito chega aqui, ele tem 50 anos, 55 anos, 60 anos, e aí ele quer fazer uma transição de carreira. Só que ele quer sair da senioridade que ele tem numa área e quer ser sênior na outra. Eu falo, para lá, para aí. Você vai deixar de ser sênior aqui para ser estagiário aqui. Então, isso muita gente não assimila. Exatamente. Muita gente não assimila. Se você está estudando algo novo, né? Se você está fazendo algo diferente, deixa eu te dizer uma coisa, você é, de fato, estagiário nesse tema. E aí o estagiário vai cometer erro, vai cometer equívocos, o estagiário vai começar do zero, tem que começar da base. Só que as pessoas querem chegar aqui no topo já. As pessoas não querem pagar o preço desse processo de desenvolvimento. E, gente, na boa, não tem mágica, né? Não tem mágica. A mágica senta e faz o que tem que ser feito. Agora, eu preciso, claro, eu tenho que fazer. Agora, para fazer tudo isso, eu preciso ter estratégia, eu preciso ter ferramentas, eu preciso saber como fazer isso. Várias dicas que a gente foi dando aqui no começo da live, tudo isso ajuda o indivíduo a fazer da melhor forma possível. Tá? Então, é bacana demais você estar falando da curva, né? Isso que é o que marcou. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, Lívia. Nós não temos, pode falar o que quiser, pode pegar o especialista que quiser, neurologicamente, nós não temos, enquanto seres humanos, não importa o grau de escolaridade, não importa a idade, maturidade, o termo que você quer utilizar. Nós não temos capacidade de assimilação deste conteúdo da forma como se transformou nos últimos 100 dias. Nós não temos capacidade. Então, o que nós precisamos? Digerir esse conteúdo. A gente ainda está aprendendo a lidar com uma série de coisas. Né? E no estudo, não é diferente. E é fantástico você estar falando isso, Sullivan, porque constantemente, né, eu acho que eu já perdi até as contas da live que eu estou fazendo com convidados,
Muitos, quando começam a debater, falam o seguinte: ah, eu não vou dar conta de tudo, será que isso cai? Será que isso cai? Eu digo que muitos não querem nem ter o primeiro trabalho, que é comprar o edital, baixar o edital e ler o edital. Porque eu digo assim, é o básico. Ah, sabe a diferença entre A e B? Quem tem que saber é você, porque quem vai exercer aquela atividade ali é você. E muitos acabam dizendo, é até o que o André está dizendo agora, que aí eles estudam direito, como ele está dizendo, né? E quando o aluno não tem o hábito, quando chega no primeiro concurso e não é aprovado, a autoestima cai. Aí chega a verdade absoluta. Cai para quem? Talvez para você, porque para uns pode ser um trampolim que eu estou precisando para ir para o próximo passo, porque eu vim até aqui. E aí a vontade de desistir, essa vontade de desistir que o André está dizendo, André Santiago, já é um diálogo interno, Sullivan? É um ciclo de autossabotagem, algo assim. Eu estudei, de primeira não passei. E aí eu desisto. É porque eu não entendi qual a etapa do processo. Lívia, o que eu vejo é assim, o não passar no concurso, ele é um não. Ele é a mesma coisa que um não, né? O vendedor, ele recebe um não. Aquele que vai bater na porta de uma empresa, fazer uma entrevista de emprego e ele não é aprovado, ele recebeu um não. O não passar no concurso é um não. Aquele que tentou se relacionar com alguém e tomou um não, é um não. Então, assim, a vida vai te dar diversos não. O não passar no concurso, ele é mais um não. Como é que eu minimizo ao longo da minha vida os nãos que eu recebo ou que eu posso receber? Só tem uma forma, com preparação. Eu preciso me preparar. Então, se você não se preparar, vamos lá, tem muita gente que fala assim, ah, eu estou estudando para concurso. Eu acho interessante essa frase, porque, na boa, você tinha que estudar a vida. O passar no concurso teria que ser a consequência de todo o estudo que você fez para a vida. É claro que para o concurso você fez um estudo direcionado. Agora, vamos lá, eu nunca tive a pretensão de passar em um concurso público. É uma coisa que nunca me seduziu, eu nunca quis. E respeito quem tem esse objetivo, como são vários dos meus clientes, por exemplo. Só estou dizendo uma questão de preferência, uma questão minha. Só que isso não me fez uma pessoa que não estuda. Muito pelo contrário. Estudo e estudo muito. Então, assim, quer dizer, será que quando eu estou pensando no estudo, eu vou estudar só para passar no concurso público? Ou será que depois que eu passar eu continuo me desenvolvendo, eu continuo crescendo, eu continuo evoluindo? Né? Por quê? E por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso tem a ver com o que a gente estava falando há pouco. Esse processo, o sujeito que nunca teve o hábito de estudo, vai ser extremamente desgastante e penoso para ele estudar para um concurso público. Então, o estudo ele tinha que ser substitui pelo tempo que você fica vendo desgraça na televisão. Substitui pelo tempo que você fica vendo programações que não te agregam absolutamente nada. Né? Ou você usa aquele exercício que a gente fez, que a gente comentou, né? Leia o capítulo de um livro e busque 3 coisas que você aprendeu. Assiste uma porcaria na televisão e quando terminar você faz as mesmas perguntas para você. Quais são as 3 coisas que eu aprendi? Não vou falar programas específicos, né? Exatamente. Para não causar revolta e gerar um certo desgaste. Mas ok, aquele programa que você está habituado a assistir, assiste. Da próxima vez que você assistir, quando terminar, você fala assim, o que eu aprendi? Essa é a pergunta-chave. Se você tiver 2, 3 coisas que você aprendeu, legal, você deve estar assistindo um programa que de fato lhe agrega valor. Não estou dizendo que não existem programas que não agregam valor. Agora, eu posso dizer que a maioria das pessoas, se começarem a usar essa estratégia, arranca a televisão de casa. Arranca, porque a comunicação já começa no lixo que eu estou absorvendo, que não vai me agregar em nada. Absolutamente. É isso? E é o que a gente vem falando aqui, ó. Muitos estão dizendo aqui, teve um que colocou aqui agora, disse, vou sair para estudar, abraços amigos, a live vai ficar salva, então se de repente você está tirando aí a hora do almoço, descansou e foi no meio, não tem problema. A live vai ficar salva aqui no IG da Folha Dirigida e também no YouTube do Você Mais, então fica tranquilo, volta para estudar. Sullivan, olha assim, só, deixa eu só falar uma coisa aqui. A Vládia falou assim, ó, troca a novela pelo estudo. Vládia, obrigado. Você disse o que eu não podia dizer. Não fui eu que disse, foi a Vládia. Olha só, a Josiane está dizendo que ela sonhava em passar em um mestrado, não conseguiu por meio ponto. Não desistiu, ela se dedicou em janeiro e conseguiu passar em um mestrado sanduíche no Uruguai.
isso faz sentido, trampolim de não. Porque muitos acabam dizendo, eu tomei um não, e acaba desmotivando. E por que eu fiz questão, Sullivan, assim, de trazer uma pessoa que trabalha justamente treinando palestrantes, treinando a comunicação, seja por live, seja pelos seus cursos. Muitos acabam, durante a etapa do concurso, além de ter esse péssimo diálogo, estuda apenas para passar, como você disse, pela segurança, pela estabilidade, a gente não tem que julgar aqui. E a pessoa, quando chega na etapa, alguns concursos exigem a prova oral. E aí é questão classificatória e eliminatória também. E nós sabemos que o medo de falar em público ele é um dos maiores medos do ser humano. Não é o meu medo, né? Mas está tudo certo, já foi um dia. Mas dá aquele friozinho na barriga, é claro que dá. O que você pode dizer para essas pessoas assim? As pessoas, caramba, mas vai ter prova para falar em público? Juiz, delegado, promotor, desembargador, defensor público. O que pode minimizar você falou de inteligência emocional, você falou de autoconhecimento, da importância do edital, disso tudo. E a gente vem pegando bastante nisso. Nesse momento da etapa do concurso, aquela pessoa que tem medo de falar, a crença de que vai ficar reprovada, como é que pode minimizar, se é que pode minimizar esse dano, Sullivan? Uma das coisas é o seguinte, procure falar sobre o que você tem conhecimento para falar. Quando você procura falar sobre o que você tem conhecimento, naturalmente você tende a ter uma disposição maior, uma confiança maior para você conseguir falar. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas se metem a falar sobre coisas que muitas vezes elas não sabem falar. Né? Eu brinco que a internet ela deu voz para muita gente, mas ela também deu voz para idiotas. Né? Então, de fato, existem pessoas... Desculpa, mas tem gente que abre a boca e sai falando. E eu digo o seguinte, a internet ela também propaga a tua ignorância, se você não tomar cuidado. Né? Claro. Mas deixando a internet de lado e trazendo para esse foco do desenvolvimento. Você citou delegado, juiz tal, e várias profissões, e todas essas profissões que você citou aqui, por exemplo, ela remete ao advogado. Você sabe Sim. que eu estava conversando a semana passada, e uma das coisas que eu vejo, e já presenciei muito isso, né? e inclusive em audiências, o quanto tem advogados que, em tese, é um profissional que deveria ter uma excelente comunicação. E como eu vejo advogados que muitas vezes dentro de audiência tem medo de se comunicar. Ele não tem competência de comunicação. A competência de comunicação, ela deveria ser uma competência, né? Muita gente pergunta assim para mim, em coaching, liderança, em vários contextos, o sujeito fala assim, qual você considera a competência que todos nós precisamos desenvolver? Se você tivesse que destacar uma, eu sempre digo comunicação. Comunicação é a competência que você tem que focar, não adianta. Eu tenho dito o seguinte, Lívia, tudo mudou, tudo evoluiu, a tecnologia está aí, né? A tecnologia avançou absurdamente, mas nada vai substituir as relações humanas. E as relações humanas, existe um pressuposto básico para elas acontecerem, que é a comunicação. Então eu preciso cuidar muito da minha habilidade de comunicar. Né? E a minha habilidade de comunicação, ela vem de onde? Ela vem da minha capacidade de me expor. Eu preciso me expor. Não tem outro jeito, eu vou ter que me expor. Uma hora ou outra eu vou ser exigido para isso, independente da profissão que eu esteja atuando. Então eu preciso treinar. Né? Como é que eu vou me expor cada vez melhor e me comunicar cada vez melhor? Lendo muito, estudando muito, mas lidando também com o processo de autoconhecimento, que é uma das coisas que as pessoas ignoram. O processo de autoconhecimento, o processo de eu compreender as minhas emoções, compreender os meus comportamentos, compreender, inclusive, as minhas fragilidades, as minhas dificuldades. Por quê? Quando eu tenho clareza dos meus pontos fortes, dos meus pontos fracos, naturalmente, eu vou dar um foco maior para desenvolver aqueles pontos que são os meus pontos fracos e que se eu tiver que me expor em alguma situação onde os meus pontos fracos estão mais do que claros para mim, eu não tenho total competência para me expressar dentro de um determinado contexto, ou eu posso evitar, ou eu posso trabalhar esse desenvolvimento antes de ter que me expor em determinadas situações. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque, assim, não importa se é concurso, não importa o que você está fazendo, comunicação é a chave. Hoje é fundamental, quer você queira, quer não. Né? E eu acho interessante, porque quando a gente fala de comunicação hoje, você pode observar que essas gerações, essas últimas duas gerações têm uma habilidade de comunicação surreal. Surreal. Eu tenho uma filha de 6 anos, a garota pega o celular, ela grava os vídeos dela, ela faz... Você não sabe, eu peguei a conta dela no TikTok ontem,
Eu fiquei besta, ela tinha um vídeo com 48 mil visualizações. Eu não sei nem abrir o TikTok. E a hora que eu olhei, eu falei assim, eu chamei minha esposa, eu falei, Flávia, algo de errado não está certo aqui. Peraí, o que está acontecendo aqui? Tinha um vídeo com 32 mil visualizações, um vídeo com 48 mil visualizações, e tinha um de 37 que hoje de manhã já estava com 42 mil visualizações. Então, assim, a menina tem, de fato, uma habilidade absurda de comunicação. Estou falando de 6 anos. Então, assim, vamos dizer assim, esse talento, ele veio como item de fábrica dessas duas últimas gerações. Sim. Mas as gerações que hoje estão prestando concurso, não são essas que gerações. muitas vezes é a nossa geração, infelizmente a gente não veio com esse plug aí de fábrica. A nossa geração não veio. Então, se não veio, nós precisamos desenvolver. Tá? Tem e porque muitos têm criança medo. que se comunica muito melhor que muito marmanjo. Com certeza, sim, Sullivan, porque a gente tem falado ultimamente, até aqui no Você Mais Servidor, justamente abrimos o grupo no Telegram para que eles pudessem interagir, né, para poder estar fazendo troca de dicas, de técnicas. E às vezes a gente percebe que muitos têm até dificuldade na comunicação, como você falou, né, da relação interpessoal mesmo. Lembrando que quando eu vou passar num concurso público, eu vou ter varas, eu vou ter áreas, eu vou ter instituições, enfim, no qual eu vou ter que me comunicar, querendo ou não querendo. De onde você acha que vem todo esse medo da exposição, da comunicação? O doutor Messias, que é um juiz aí de São Paulo, que esteve comigo na semana passada, do Tribunal de Justiça, e também ele é o procurador, ele falou o seguinte, Lívia, na hora que nós estamos avaliando a prova oral, a gente não quer nem sempre saber o conteúdo. A gente quer saber o domínio das emoções, como aquela pessoa se rende no processo de pressão. Porque no tribunal é assim. E muitos, às vezes, têm como deslanchar no magistério mesmo, para um magistrado, e acaba travando. De onde você acha que sai todo esse medo, Sullivan, do julgamento, como você disse, de estar sendo avaliado? Eu acredito muito o seguinte, se você me perguntar a origem de tudo isso, para mim a origem de tudo isso é falta de conhecimento. Tá. Falta de conhecimento, de autoconhecimento. Autoconhecimento. Conhecimento mesmo, tá? O conhecimento propriamente dito e a falta de autoconhecimento. A gente pode botar tudo isso num bolo e dizer é falta de conhecimento, né? Do autoconhecimento e do conhecimento. E o que a gente observa hoje é o seguinte, Lívia, as pessoas elas não buscam o autoconhecimento porque elas são, sobretudo, preguiçosas. Tem muita gente preguiçosa, tá? Eu tenho brincado com os meus seguidores e com algumas pessoas que eu tenho dito o seguinte, cara, não faz pergunta que o Google responde. Pergunta que o Google responde, não faz. Vai para o Google, procura no Google, entende? E as pessoas, eu vejo que às vezes as pessoas elas perdem tempo, por exemplo, dentro de uma sala de aula, elas perdem tempo fazendo perguntas que se ela botar no Google, o Google responde. Então, assim, o que é básico, o que é simples, procura no Google. O que é mais difícil, você deixa para desenvolver a partir de um processo de estudo, a partir de um processo de leitura, a partir de uma live, né? Qual é o sentido que faz você entrar aqui numa live, por exemplo, e fazer uma pergunta que o Google responde facilmente? Se você fizer uma busca no Google, vai aparecer lá 10 resultados para você. Não perde tempo fazendo isso na live. Foca na live e pega o conteúdo da live de uma forma diferente, por exemplo, né? Para gerar um outro tipo de aprendizado. Então, assim, o que eu vejo muitas vezes é algo estritamente comportamental. E é comportamental, e é aquela história. São hábitos que o indivíduo vem desenvolvendo ao longo do tempo e ele não para refletir sobre isso, sabe? E muitas vezes, momentos que poderiam ser tirados conteúdos extremamente valiosos, não, o sujeito está preocupado com outro ponto, está preocupado com outra coisa, está fazendo uma outra atividade. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter essa insegurança vem da falta de conhecimento, quer queira, quer não, tá? E essa falta de conhecimento pode ser do tema que você está abordando ou pode ser do seu próprio processo de autoconhecimento. Porque se você não tem conhecimento, você não vai conseguir fazer o que eu chamo da gestão emocional, você não vai conseguir fazer a sua gestão comportamental e isso cada vez mais vai dificultar absurdamente o seu processo de comunicação, o seu processo de externalização de qualquer coisa que você venha apresentar. Ótimo, aqueles colocando minha nossa, vai para o Google, né? É fantástico, assim, justamente a gente às vezes está abrindo uma live aqui, está trazendo pessoas e aí muitos estão desviando, porque eu falei, se vocês ficarem assistindo live desde 5 horas da manhã até meia-noite, você não vai produzir mais nada.
Porque é só obesidade cerebral, eu pego aquilo, e quando você vai ver, você está realizando o quê? Então, aqui a nossa intenção do Você Mais Servidor e da Folha está trazendo o comportamento mesmo, a mudança, a escolha, a produtividade, o foco, a importância do TAF. Trouxemos nutricionistas, pessoas que já atingiram. E a regra é básica, né, Sullivan? É a dedicação, a ação, a decisão, a dedicação, a ação e repetindo, 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 que chega. Ninguém aqui falou, eu era rico, milionário, não estudei e passei. De todos os convidados aqui, nenhum falou isso. Existe de todos quase que um padrão. Muitos pobres que acabavam, mas falavam, eu vou ter essa vaga. E por que eu estou introduzindo isso? Aqui na nossa audiência, que a live vai ficar salva para quem está perguntando, temos desde servidores, passando por futuros servidores, passando por alguém que caiu aqui na live. E a gente vem falando justamente da importância da comunicação. E você disse que era capaz de fazer o desenvolvimento dessa comunicação. Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas de forma básica, assim, para melhorar o diálogo interno negativo, Sullivan. Será? Eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso. Essa comunicação interna, esses vilões que sabotam, claro, que um processo. Como a pessoa pode identificar e desenvolver? Uma coisa rápida e legal para lidar com isso. Todas as vezes que eu tiver algum tipo de censura, eu chamo de censura interna. Tá. Quando eu pensar em fazer algo, e eu mesmo penso em fazer, mas eu mesmo digo, não vou, não posso. Toda vez que você tiver uma censura, questione a sua censura. E uma das melhores formas de questionar a sua censura é assim, tá, eu não posso fazer. Mas se eu fizer, o que de pior vai acontecer? Se eu fizer e tudo der errado, o que de pior pode acontecer? Se eu fizer esses dois questionamentos, eu te garanto que 90% das suas censuras você tira da frente. Então, assim, eu estou anotando, já deu 4 folhas aqui. Percebi. No meu rabisco, você já percebeu, né? Tá aqui, ó, que depois vai pro caderninho e a gente coloca a live salva e também as sacadas. Eu coloquei desde a comunicação mais ampla, passando pelo hábito, a repetição, conjuntos de coisas para fazer. A comunicação é a chave, o diálogo interno que vem das experiências, de quem eu sou hoje, da capacidade que tenho, de que não tenho. Estudar é uma atividade desgastante, padrão de pensamento para você ver. A principal frase para mim é a vida vai te dar vários nãos. Isso daí é o que eu vou colocar aí. Então, assim, diante do que você está colocando, né, da censura interna. Então, toda vez que eles estiverem com esse pensamento em relação ao estudo, ó, a Alba me bateu, disse que tem 5 folhas. Se eu fizer o que pior pode acontecer, eu já estou... Aí, como eu solidifico esse pensamento, Sullivan? Como eu posso fazer? Eu, no caso, eles, né, que eu estou dizendo assim. Quando você começa a fazer esse questionamento, você vai começar a ver que nenhuma catástrofe vai acontecer se você adotar aquela ação. Você começa a ver que nenhuma desgraça vai acontecer se você adotar aquela ação. E aí, a partir daí, o que você faz? Parte para ação. Parte para ação para você acumular essa experiência. Positiva ou negativa, não importa, mas você vai partir para uma ação. Entende? Então, você começa, quando você tem o que eu chamei de censura interna, e você começa a ter estratégia para lidar com essa censura interna, você começa a abrir caminho para ter execuções mais assertivas. Você começa a abrir caminho para você não podar o teu próprio potencial, que é o que acontece com muita gente. O sujeito poda o próprio potencial. Né? É aquela frase que diz que nós somos os nossos maiores inimigos. Isso não é, né? Ela está absolutamente correta. Né? A gente negligencia, se a gente aplicar Pareto aqui 80-20, a gente negligencia 80% dos pontos. Isso não é frase clichê de livro de autoajuda. Não, isso é fato. Agora, quando eu começo a usar estratégias para lidar com isso, essas que a gente veio colocando aqui, isso facilita absurdamente, porque eu começo a ver que nada de absurdo vai acontecer, nenhuma catástrofe vai acontecer, e eu parto para, de fato, uma execução. E ainda que aconteça alguma coisa, eu estou preparado para lidar. Porque eu já fiz um questionamento prévio e eu já sei as possíveis, né, situações que podem acontecer diante daquele cenário. Eu assumi então, o risco também, né? Eu tenho plano B. Eu tenho plano B. Eu assumi o risco. Se eu me dedicar no estudo, se eu me empenhar, se eu focar, se eu abrir mão de tudo e passar bem, se eu não passar, eu vou intensificar de outra forma, estudar de outra forma.
deixa de terceirizar. É mais ou menos isso, né? Então, assim, ó, autocrítica, estão dizendo aqui, excelente live, parabéns, meu mestre, né? A maioria do pessoal colocando meu mestre, colocando aqui, gosto muito, e tudo que fica lá, enfim. Quando começa aquelas validações de que a gente sabe de que mestre, eu paro meu dia para falar com o Sullivan, enfim. E agora, faltando assim 5 minutinhos, Sullivan, a gente sabe, eu gosto sempre de agradecer em nome da Folha Dirigida e também em nome do Você Mais Servidor, principalmente. Nós acreditamos no servidor público melhor, né? Principalmente agora, com o maior senso de propósito, com o maior senso de responsabilidade, por isso que nós respeitamos e muito o limite de atuação. E eu sei que você vai estar lançando aí, em breve, os donos do Novo Mundo. Se você puder explicar para a nossa audiência aqui e contribuir também, dizendo horários, fique à vontade, os momentos finais são seus. Mas eu, como que já fui sua aluna, que mudei meus resultados depois que eu virei sua aluna mesmo, queria te agradecer mais uma vez o convite e estar contribuindo tanto aqui com a nossa autoridade. Com a nossa audiência, com a sua autoridade, desculpa. Eu que agradeço imensamente o convite, Lívia. Você sabe que sempre que a gente pode, a gente tá aí, vamos fazer live, vamos compartilhar conteúdo, não tenho problema nenhum com relação a isso. Sobre os donos do Novo Mundo, teve muita gente que me perguntou assim, não é muita pretensão os donos do Novo Mundo? E eu sempre digo o seguinte, não, porque é o seguinte, o mundo, ele é de cada um, né? E o seu mundo, ele pode ser grande ou ele pode ser pequeno, depende das suas capacidades, depende do seu comportamento, depende da sua capacidade de gestão emocional. Então, o nosso mundo, quando eu falo os donos do Novo Mundo, é a capacidade que nós temos de influenciar todos aqueles que estão perto da gente, que estão mais próximos, né? Quando eu digo dono do Novo Mundo, é o quão eu tenho capacidade de lidar com o meu mundo interno. Quando eu digo dono do Novo Mundo, é o quanto eu tenho capacidade de lidar com as crenças que eu tenho com relação ao mundo, com relação a pessoas, com relação a dinheiro, com relação a relacionamento, com relação a estudo, com relação a capacidade, com relação ao meu processo de desenvolvimento. Então, quando a gente fala mundo, a gente está falando nesse sentido. E os donos do Novo Mundo, ele nasceu de uma ideia de a gente tornar fácil para as pessoas a aplicação de um método de desenvolvimento onde o sujeito pode trabalhar comportamento, gestão emocional e desenvolvimento de competências. Então, a gente começa agora no domingo, dia 19, né? Às 20 horas. No domingo, domingo! 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 É aí que a gente já separa os homens dos meninos, né? Eu vou estar Domingo lá, tu às 20 sabe, horas. né? Uhum. Eu vou estar lá, eu vou estar. Não tenho dúvida. Então, domingo às 20 horas e a gente vai aí do dia 19 ao dia 26. É uma jornada todos os dias às 20 horas, começando no domingo. O link está na minha bio do Instagram, né? Só me seguir no Instagram, está na bio, só clicar no link, tem que fazer o cadastro, que aí vai receber todas as informações e vai participar dessa jornada com a gente. Então, a gente vai trazer toda a metodologia do método Tríplice de maneira geral. Depois, a gente vai aprofundar em cada um dos pontos do método Tríplice e vamos trabalhar muito crença, vamos trabalhar muito a questão de comportamento, capacidade. Vai ser bem legal, um processo de transformação mesmo. E no final de cada aula, a gente vai disponibilizar ferramentas que o sujeito vai poder baixar em PDF e utilizar, alguns questionários, algumas ferramentas, algo bem didático mesmo, para que ele possa entrar nessa jornada de transformação e de desenvolvimento. Então lembrando que é domingo, os donos do Novo Mundo, no @. Qual é o @? Sullivan França. No YouTube. Sullivan França. No YouTube, né? youtube.com.br Sullivan França. A aula vai ser lá, mas você precisa fazer o cadastro no meu Instagram. Meu Instagram segue aí, Sullivan_Franca. Colocou Sullivan França no Instagram, vai achar o meu. Então, é só seguir e na bio tá lá. Estão dizendo assim, volta de novo, ele tem que voltar, você podia vir mais, Sullivan. É que a agenda desse homem é cheia, mas esteja certo que passando essas 2 semanas aí, ele vai Essa voltar. Foi a segunda. Uma coisa eu garanto, essa foi a segunda, mas não será a última. Não, que bom. E sabe que eu vou convidar em breve no turno da noite, porque era o horário que ele tinha, pegou aí a hora do almoço, então corram lá, a gente sempre fala da importância do cadastro, seja aqui na bio do Você Mais Servidor na Folha, como lá do Sullivan, que é para que a gente aqui se eu estou me ocupando. A gente quer a importância de vocês aqui para saber a entrega de conteúdo, a geração de valor. Então, por isso que a gente pede para que vocês façam o cadastro, para que não fique um monte de spam
chato, chegando, isso tudo tem um propósito, porque tem uma equipe muito grande por trás. Então, Perfeito. obrigada, Sullivan, mais uma vez. A live vai ficar salva aqui. A todos que estão perguntando, manda um aviãozinho, segue lá o Sullivan. E aí a gente vai trazer ele muito em breve para estar contribuindo muito mais. Obrigada, Sullivan. Tchau, tchau, Lívia. Beijo, Obrigado a todos. Um abraço. Beijo, tchau. E para você que está aqui, eu vou encerrando aqui com o Sullivan. Deixa eu tirar aqui. Muito obrigada a todos que mais uma vez estiveram. Lembrando que você mais servidor, o link está na bio aqui da Folha Dirigida. E é importante que você faça o cadastro só quem tiver na lista VIP do Você Mais Servidor que vai estar podendo participar da nossa Masterclass. A nossa Masterclass vai acontecer no final do mês de julho. Serão 3 encontros com especialistas da área. Lembrando que sempre a gente vai estar apoiando vocês aí, respeitando o limite de atuação. Mas para isso é necessário, é imprescindível que você entre lá. Convido vocês a acessar todas as lives ao longo de todos esses dias. Estão salvas no YouTube do Você Mais Servidor. Nós temos um grupo no Telegram, como nós também temos o conteúdo no Facebook, YouTube, Instagram e o Telegram para estar apoiando vocês. A live de hoje, aqui, Deb, bem aqui embaixo, ó, que está fixado, entra lá na bio da Folha Dirigida, na bio aqui, e tem lá a lista VIP. Então, entra, faz o cadastro na lista VIP, apenas quem tiver na lista VIP que vai estar participando da Masterclass, que vai estar acontecendo no final do mês de julho. Amanhã a nossa live é 9 horas da manhã. Eu vou estar com a Alessandra Simanioto e ela vai estar falando de perfil comportamental, que é uma prévia do que o Sullivan falou. E quem ontem esteve conosco pôde saber um pouquinho mais do conteúdo com uma psicóloga que nós trouxemos, que é a doutora Fabiola Araújo, que falou também desse tempo de entender o seu perfil, de entender a forma como eu lido e da comunicação. Lembrando que essa semana nós estamos na semana do psicotécnico, nós já tivemos... Essa é a 4ª live que eu estou fazendo, né? Ontem eu fiz uma na hora do almoço, mas essa... Amanhã à noite, amanhã, 9 horas da manhã, e no sábado, 11 horas da manhã. Para você que quer saber quais os horários da live, quem são os convidados, no Você Mais Servidor. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, que não sabem qual é o manifesto do Você Mais Servidor, é um servidor mais qualificado, mais preparado, com senso de propósito maior, com maior responsabilidade em compreender e entender que é a sociedade na qual ele faz parte, sim, merece um atendimento melhor, seja um atendimento externo e até um atendimento entre as áreas internas. Por isso que nós estamos engajados. Nosso manifesto é que nós compreendemos o momento atual. A gente não vai estar falando da parte técnica, você tem que estudar administrativo com constitucional, não. Nós estaremos sempre trazendo. É mapa mental? Já temos live de mapa mental. Vai ter TAF? Nós já trouxemos profissionais de TAF. Trouxemos fisioterapeuta para falar da importância da postura no concurso público. Vamos estar trazendo nutricionista, porque nós queremos, através dessa área de atuação, limite de uma equipe multidisciplinar estar apoiando vocês. A gente não está fazendo live para bater papo, nós não estamos abrindo live para consumir seu tempo, nós estamos trazendo lives que sejam pertinentes e, acima de tudo, consistentes e congruentes para o seu estudo. Hoje nós falamos de comunicação interna, realmente é algo para partir para o sucesso, e o Sullivan pôde explicar um pouquinho mais. Lembrando que essa live, daqui a 2, 3 dias, porque tem a preparação de uma arte, vai ficar no YouTube do Você Mais Servidor e também no Instagram, e as principais sacadas, isso é tudo aquilo que eu fui anotando ao longo da live com o Sullivan, só que essas são as sacadas da Lívia. Por isso que o ideal é que você tire as suas próprias sacadas. Que você pegue um bloco, seja lá qual for, caderninho, bloco, post-it e uma caneta, e você vai escrevendo, porque ali pode estar saindo um insight. Então, hoje, quando o Sullivan falou 3 dicas daquele conteúdo, olha quantos ali disseram, tá bom? Excelente tarde para vocês, que vocês continuem na pegada dos estudos, voltem nas lives, não façam das lives uma série de Netflix, assistam uma live, já tivemos Semana do Foco, Semana da Produtividade, Semana Especial do Militar, Semana Especial dos Tribunais, fizemos a Semana da Inteligência Emocional, fizemos a Semana dos Tribunais, estamos na Semana, tem que pegar uma cola, do psicotécnico, e semana que vem vai ser a Semana do Propósito, tá bom?
Então, peço para vocês que queiram entender um pouco mais do nosso trabalho, estar participando dessa Masterclass aí, que vai ser para um grupo seleto. Só quem fizer a inscrição está aberta a todo mundo, mas a gente sabe que nem todo mundo vai poder participar. Então, não vai poder ou não vai querer, enfim, não importa. Só que quem estiver lá vai estar realmente buscando. O que estiver buscando, a gente vai fazer a entrega. 3 profissionais, cada um na sua área de atuação, entregando o máximo. Mirna, qual foi o conteúdo? Que conteúdo, meu amor? Comunica para mim aqui para eu poder entender. O conteúdo da live de hoje, a gente falou de comunicação para os resultados. Nós tivemos aqui no nosso convidado, foi o Sullivan França, começou 1h da tarde e a live vai ficar salva. Ele falou do diálogo interno, daquela vozinha, eu não consigo, não dá, eu não passo, eu não alcanço. E a live vai ficar salva aqui na Folha Dirigida, tá bom? Todas as lives no YouTube. A live, meu amor, é isso que eu estou dizendo. A live foi da comunicação. A comunicação para o seu resultado. Vilão, aqueles vilões de que não dá, não consigo, não posso, não alcanço. Tá bom? E ela vai ficar salva aqui. Vale a pena ver porque foi um convidado que é palestrante, que é apresentador de TV, CEO da Slack Coach, justamente para poder estar falando cada vez mais da importância da comunicação. Comunicação interna e comunicação externa. Tá bom? Excelente tarde a todos. Amanhã, às 9h da manhã, eu volto com a Alessandra e nós vamos estar falando de perfil comportamental. Qual é o seu perfil? Ela vai estar explicando um pouco mais para aqueles que conhecem a teoria DISC, né? Ou então aqueles que não conhecem para entender um pouco mais. A Alessandra, direto de Passo Fundo, lá no sul, naquele friozinho, vai estar explicando para a gente aqui um pouco mais, tá bom? A live de ontem da doutora Fabiana está salva aqui, que ela falou do teste psicotécnico. Excelente tarde a todos, fiquem todos com Deus. Muito obrigado por mais um tempo que vocês tiraram para estar aqui conosco e eu espero que a gente tenha realmente agregado valor na preparação de vocês. Fiquem com Deus, beijo. E lembrem, ó, você mais servidor, tá bom? Você mais servidor e o link da Masterclass está na bio. Tchau, gente.